Graça e paz, amados irmãos. Muito boa noite. É uma alegria e um privilégio poder estar de volta e pregar aqui. Estar aqui, na verdade, cultuando ao nosso Deus com os amados irmãos. Foi maravilhoso louvar aquele hino. Era eu aqui junto com os irmãos. Foi muito emocionante e eu fiquei bastante feliz. E é um privilégio para mim, como eu já disse, sempre. No meu caso, o menor ensina os maiores aqui. O menor ensina os maiores. Que Deus possa sempre nos ajudar. Amados irmãos, abrim vossas Bíblias, por favor. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 25. Romanos, capítulo 4, verso 13 até o verso de número 25. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Deixa eu ativar o inimigo, que é o cronômetro. Pronto. Os irmãos encontraram? Amém? Caso não, tem ali no telão. Diz assim a palavra do Senhor: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantia ou garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm fé, a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu, portanto, que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras "lhe foi concedido" não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. Para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Amados irmãos, nós que nos declaramos cristãos, por vezes esquecemos que é de Deus que vem a nossa justiça. E em meio às aflições, à angústia, à ansiedade, nós tentamos resolver os problemas. Nós tentamos nos livrar dos problemas. Nós tentamos pensar numa solução para eles. E esquecemos que é Deus quem determina todas essas coisas. Então, apesar de nós, Deus tem tomado a frente em todos os momentos de nossa vida. Nós é quem não percebemos. Então, o sermão que eu trago para os irmãos hoje se chama exatamente esse: a promessa de Deus se cumpre, apesar de nós. Eu quero deixar claro que a intenção não é atacar quem acredita que é salvo pelas obras, porque a própria palavra vai fazer isso, vocês verão. Ela não vai atacar, mas ela vai desnudar a intenção do coração daqueles que assim pensam. E ela vai mostrar que na verdade é Deus o tempo todo. Então, desde já, que Deus nos abençoe e nos ajude com a sua escritura. Vamos então para o verso 13, e de abertura eu já falo o seguinte. Olha o que a palavra já diz: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Poderíamos encerrar o sermão e ir para casa agora. Porque praticamente nós sabemos que a lei culminava em obras. Você recebia
um decreto e você tinha que cumprir, fazendo acontecer aquilo. E quem foi que conseguiu cumprir a obra fora Cristo? Ninguém. Então, a obra, ela é prova de que Deus lhe elegeu, de que Deus lhe salvou, não de que você está fazendo algo que vai fazer com que Deus note você entre a multidão. Então, basicamente, eu tenho 2 pontos a acrescentar nesse verso. A lei representava exatamente aquilo que o homem caído não consegue executar, por isso ela serviu de guia para Cristo. Todos nós aprendemos que haviam 10 mandamentos, nenhum deles foi revogado para nós, a não ser o sábado, que a gente toma como domingo, mas os mandamentos estão lá e você não deve descumpri-los. Porque Cristo morreu na cruz, você vai matar? Não vai. Você vai roubar? Não vai. Vai cobiçar a mulher do próximo, a casa do próximo? Não vai. Todavia a sua carne faz isso, a sua carne cobiça as coisas do próximo. E quando a sua carne cobiça aquilo que é do próximo, você descumpre a lei. E o segundo ponto é: a salvação é mediante a justiça que vem pela fé, está aqui no verso. Porém, isso significa que a justiça também não é nossa, porque nossas melhores obras de justiça são para Deus como trapo de imundície. E vocês já sabem o que significa o trapo de imundície. Era aquele pano que a mulher usava. Hoje é o substituto hoje o que substitui é o Modex, né? o absorvente. Naquela época não tinha. Então, quando a Bíblia diz que nossas melhores obras de justiça são para Deus como trapo imundo, ele está dizendo aquilo. Não tem esse trapo aí que a mulher usa e depois ela só serve para jogar fora. Essas são suas melhores obras de justiça diante de mim. Só diante do verso 13, como é que você ousa ainda dizer que é pelas obras que você é salvo? Como é que nós, às vezes, paramos e dizemos: não, Deus, eu preciso fazer isso, como se o que ele tivesse feito na cruz não fosse suficiente. Nós acabamos pecando contra a suficiência da morte de Cristo muitas vezes. Essa semana, não, ontem, minha esposa me acordou 4h30 da manhã, eu estava tendo uma crise de ansiedade por causa de N situações. O pastor Jefferson está sabendo, o pastor Márcio está sabendo. Veio tudo, parece que quando vem uma coisa ruim, vem tudo, vem o caminhão todo. Aí o outro não está contente e faz: olha, estão derrubando um caminhão de problema ali, vai você também. E o corpo realmente chega uma hora que ele pede socorro de alguma forma. Mas na hora que vem o problema, a primeira coisa que a gente deveria fazer: Senhor, salva-me. E o que é que a gente faz? Começa a pensar: como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu resolvo isso aqui? Como é que eu ajo agora nessa situação para mudá-la? Então, pessoas cegas ou pessoas que vacilam como nós, esquecemos que é em Deus que nossa confiança deve estar guardada. É muito difícil, gente, você passar por crise de ansiedade, passar por depressão. Se você passou por isso ou está passando, eu entendo, é horrível. Tudo lhe foge do controle e a sua mente lhe cobra controle. E você esquece que Deus é quem está no controle. Então, nesse verso 13, basicamente Paulo já está dizendo: não é pelo que você faz, não é o que você vai fazer que vai determinar a justiça de Deus. Pelo contrário, essa justiça já foi determinada pelo próprio Pai antes da fundação do mundo. Você é que parece que não entendeu ainda. Então, essa justiça, ela é derramada sobre nós da mesma forma que a ira de Deus foi derramada sobre a cruz. E eu pretendo fazer um paralelo rápido sobre isso para que você perceba a majestade de Cristo na sua vida, se você ainda não percebeu. Verso 14 e 15, irmãos. Esses versos são seríssimos. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Queridos, eu vou parafrasear, eu vou tentar parafrasear parte do que Paulo falou aqui. Eu quero que você compare com a Escritura. Paulo falou assim: pois os que vivem pela lei, pois se, ele usa um se aí, termo condicional. Se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Então eu vou parafrasear da seguinte forma: se os que acreditam que a salvação é por obras, então a graça é inútil. Olhe o problema que você está na mão quando você acredita em você e não em Cristo.
Se é pelo que você faz, Cristo ter morrido na cruz não adiantou nada, é inútil. Veja, Paulo está... Fábio, mas essas frases são muito pesadas. Então vamos deixar Paulo falar de novo? Vamos. Né? Então escreve assim, Paulo vai e diz: pois se os que vivem pela lei são herdeiros, então a fé não tem valor e a promessa é inútil. Nós, por muitas vezes, em momentos de aflição, principalmente de tomada de decisões, em momentos difíceis, nós esquecemos dessa grande preciosidade. É pela fé, é em quem você crê, não é no que você faz. E às vezes nós deixamos de olhar para aquele que devemos crer e nos concentramos naquilo que nós podemos fazer para resolver uma situação, para resolver um problema. Não estou dizendo que você deve cruzar os braços em algumas situações, mas eu estou falando aqui com relação à sua justificação. Como foi que você foi salvo, se é que você é salvo? Porque nós temos, como eu já falei, duas grandes religiões do mundo, a da fé e a das obras, e muitos, 80% ou mais 90% dos evangélicos brasileiros e mundiais defendem as obras. Ou seja, eu digo que creio em Cristo, mas eu me oponho a Ele na praxis, na crença. Nosso apóstolo está ensinando que a salvação é algo tão grandioso que jamais poderíamos conquistar, ainda que nesgas dessa glória. E por que eu falei da cruz? Simples. Imagine por um momento agora, você lá diante do nosso Senhor, na cruz do Calvário. Nós não estaríamos vendo efeito sonoro, efeito especial nenhum, isso é filme. Você estaria vendo um homem na cruz, dizendo as 7 frases mais incríveis que a gente estudou na última leitura antes da Teresa da Videira. Mas em um dado momento ele fala, está consumado, e entrega a sua vida. Gente, se nós estivéssemos ali diante da cruz, nós veríamos um homem dizer está consumado e morrer. Só que, naquele momento, toda a ira santa, justa de Deus, que era para ser derramada em você e em mim, foi derramada sobre ele. E quem estava ali perto sentiu algo, porque a terra tremeu. E o interessante é que estudiosos, e graças a Deus, estudiosos ateus, concluíram que não foi um abalo sísmico em Jerusalém, foi um abalo sísmico global, como eles chamam, ou seja, todo o planeta, para quem acha que a Terra é um planeta, todo o planeta Terra tremeu, todo o mundo tremeu. E você para e diz, por que o mundo tremeu justamente na hora que Cristo morre? Abalo sísmico existe a todo momento. Só que o interessante é que essa ira santa e justa que deveria descer sobre nós, desce sobre ele naquele momento. E o mundo reconhece, o meu Criador está morrendo sobre mim. O peso da glória de Deus derramado sobre o próprio Criador na terra que ele criou. Os abismos foram abalados, reconhecendo que o sangue que estava vertendo não era digno de ser por eles tocados. O véu do santuário se rasga de alto a baixo, justificando você e eu, e dizendo que a partir daquele momento, nós não precisamos mais de sumos sacerdotes, nós não precisamos mais de tocar chofar, nós não precisamos mais de estola sacerdotal, de quipu, de minorá, nós não precisamos de réplicas de templos, nós não precisamos de réplicas de arcas. O sangue que foi derramado, ele compra você, ele compra a mim. E por isso a terra treme, porque ela reconhece a autoridade daquele que a fez com as próprias mãos, com a própria palavra. Está vindo verter o seu sangue glorioso sobre eu, uma criatura. E por isso os ateus teorizam que naquele dia em especial houve algo na escala cósmica como nunca a ciência registrou para que a terra tremesse. Nós sabemos o que foi. O Criador do próprio mundo veio morrer no mundo que ele criou. E o mundo sentiu a perda, a dor e o peso da glória de Deus, que era para descer em você, descendo sobre aquele que estava no madeiro de forma inocente e santo. Então, quando Paulo trata desse ponto no verso 14 e 15, irmãos, se você acredita que é pelo que você faz, que você é herdeiro, a fé e a promessa, a morte daquele homem se tornam inúteis.
Por isso que é apesar de você. Não é por nada. Gente, se nós fôssemos ser julgados agora por tudo que a gente fez só essa semana, quem iria para o céu aqui? Imagine a vida toda. Nós acordamos, pronto, amanhã é segunda-feira, com fé em Deus todos aqui iremos acordar, iremos dizer: Deus, hoje com fé em Deus eu não peco. E aí o que é que acontece em seguida? Ou um vizinho liga um som alto e a gente já diz: filho do Satanás. Ou a gente toma uma fechada no meio da rua e aí a gente percebe que é motorista de banco traseiro e já deseja que o pneu do outro fure. Alguém vem e critica a nossa roupa, critica nosso filho. Tem coisa pior do que criticar seu filho, bichinho inocente indo ali pela rua? Graça e paz. Essa saudação eu não dou porque eu odeio a Bíblia. E você quer voar com os 2 pés na pessoa, você já imagina você voando com os 2 pés na cara do incrédulo, porque não gosta de um texto bíblico, e você diz: meu Deus, mas espera aí, não era para amar? Eu estou querendo voar com os 2 pés, eu já pequei. Então veja, se fosse depender do que você e eu fizemos ou fazemos, é inferno de tobogã direto. Então Paulo está deixando bem claro aqui que aquele que acredita na lei que vinha de obras, se ele acredita que por aquilo que ele faz ele é herdeiro, então a fé e a promessa que foi feita lá no Éden, mas que já é um projeto anterior à criação do mundo, é inútil. Você está percebendo essa fala de Paulo como é seríssima? Esses 2 versos são seríssimos. E seria bom você memorizá-los, principalmente quando seu amigo que acredita em obra viesse conversar com você. Você olhar para ele e dizer: peraí, você está dizendo então que é pelas obras que eu sou justificado? Paulo está dizendo que se é dessa forma que eu creio, a fé e a promessa são inúteis. Nós não estamos brincando de igreja aqui. E acredite, o diabo não vai estar brincando de ser diabo. Nós estamos à porta. A tendência é o tempo piorar, é a perseguição contra a igreja de Cristo aumentar. Gente, você já vê isso no cinema, você vê isso em filmes. O mal sempre é um conservador cristão. Você vai para a política, o mal são os cristãos. Tem que ser extirpados, né? A fala recente aí do nosso governo. Temos que ser extirpados, mas o que foi que nós fizemos? Vocês são retrógrados, vocês acreditam num livro que é antigo. Mas é justamente por ele ser o mais antigo, o mais lido, o mais comentado e o que mais tentaram destruir, é a prova de que ele é o verdadeiro. Mas a palavra já dizia que contra nós atentariam por causa dessa fé. Então preste atenção, irmãos, essa frase que eu cunhei quando eu estava estudando esse texto aqui. A poderosa ira de Deus descendo sobre a cruz foi o cumprimento visível de que o seu nome e o meu nome jamais seriam apagados do livro da vida. E por causa daquele ato, por causa daquele momento, nem demônio, nem quem acredita em obras, nem pastor antigraça, ninguém pode fazer nada contra você. O máximo que eles vão poder fazer contra você é lhe matar, é lhe prender, é lhe torturar e é lhe matar. Fábio, isso é horrível, mas depois disso é eternidade de glória com Cristo. Do que é que você tem medo então? Nós temos muitos medos. Acordar pensando que você vai morrer no meio da madrugada e que não vai mais ver seus filhos é horrível. Mas e uma eternidade sem Cristo? Esse momento aqui de estar em comunhão com os irmãos, que é tão maravilhoso. Gente, é maravilhoso. Se você ainda não aprendeu a apreciar isso, aprenda. Mas um dia será para sempre, pastor. E a gente não vai ficar preocupado se vai entrar alguém armado quebrando a porta. O nosso Redentor vai estar diante de nós naquele dia e não haverá mais incômodo, não haverá mais pecado, nada mais nos alcançará. Nós somos beneficiários da graça. O nosso papel principal na salvação é ser resgatado. Você não fez nada, mas esse é um papel muito coadjuvante. Graças a Deus, porque se você fosse o protagonista, você ia correr para o inferno e pular de salto triplo carpado. Sabe, cantando Let It Go. Você não é o protagonista da salvação, é Cristo. Você é um inimigo de Deus que está contra Ele, e Ele vem a seu favor para lhe salvar. Ele lhe resgata da própria ira que Ele ainda há de derramar sobre todos.
Isso é ser alcançado pela graça. Aí eu pergunto, o que foi que você fez aí? Nada. Você foi amado. Você foi resgatado quando deveria ser condenado. Consegue explicar um amor maior do que esse? Verso 16, por favor. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com e assim seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Mais uma vez fica clara aqui que a salvação, que a promessa vem pela fé. E eu quero fazer um ponto aqui. Você compreende o termo garantia? Garantia. Você faz um contrato e tem uma garantia de que, havendo exatidão ou quebra, você vai receber aquilo. Então, garantia é algo que faz com que você receba o que quer que seja. Paulo está dizendo que a promessa é uma garantia. Por quê? Porque nesse contrato, adivinha quem é que quebra ele? Somos nós. Nós quebramos o contrato. E aí quem é que não quebra o contrato? Deus. E o que é que ele faz? Ele é a garantia de que você e eu viveremos a eternidade com Cristo. Se fosse nós quebrando o contrato, acabou a garantia. Então veja, Paulo vai dizer, e assim seja garantida toda a descendência de Abraão. Você é descendência de Abraão. Então há uma garantia. Você enfrenta problemas? Todo mundo enfrenta. Você enfrenta dores? Todo mundo enfrenta. Você enfrenta ansiedade? Muitas pessoas enfrentam. Você enfrenta problemas? Todo mundo enfrenta. Mas a boa notícia é que apesar de você e do que você passa na sua vida, existe uma garantia. Você vai viver ao lado do Senhor e ninguém vai poder impedir isso. Se essa garantia fosse dada a nós quebramos basicamente o acordo já no ventre, segundo Davi no Salmo 51. Em pecado fui concebido. Já quebramos o pacto na fecundação. Já quebramos a garantia na fecundação. E aí Deus, na própria cruz, diz, mas eu sou a garantia de que vocês permanecerão ao meu lado. E o segundo ponto é que a salvação, portanto, se é uma garantia, quem a tomará de você? Você pode quebrar o contrato, Deus não. E por isso mesmo que quando ele faz o pacto com Abraão, ele faz Abraão adormecer e ele sozinho passa entre os animais. Porque se Abraão, imagine agora por um momento, se Deus deixa Abraão acordar e Abraão passa entre os animais. Lembra aqueles memes que passa a música do Arnold? E acaba rápido, né? Isso, essa música mesmo. Se Abraão passa, tocava essa música e acabava. E chama no fundo, inferno. Deus faz Abraão adormecer justamente porque ele sabe, Abraão não vai cumprir a parte dele, a humanidade caída não vai cumprir a parte dela. Então eu vou passar no meio dos animais porque eu vou cumprir aquilo que eles não são capazes de cumprir. E o que ele está querendo dizer nesse outro ponto é, se é Deus quem cumpre e nos dá a garantia, qual é a nossa função? Tem uma função. Você não vai chegar em casa, cruzar os braços e não vir mais para a igreja e dizer, se está garantido, está garantido. Essa é a maior prova de que nós não somos garantidos por essa garantia. E ele diz o seguinte, no nosso segundo ponto dentro dessa parte. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Gente, eu vou ler de novo para você prestar atenção. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, pois ele é o pai de todos nós. Lendo rápido assim a gente deixa passar, né? Aqui nós podemos verificar claramente que Paulo defende que os judeus que estavam debaixo da lei estavam salvos, não por causa da lei, mas ele também fala de você e de mim. Ele também fala dos gentios aqui. Só que olha que interessante. Enquanto o judeu podia bater no peito, eu estava batendo no peito e dizendo, não, eu sou fiel à Torá, eu tento guardar a lei. Paulo está olhando para ele dizendo, mas existe um povo que tem a mesma fé que Abraão teve.
Se um judeu virar para nós, né, Kippur e tudo mais, fica lá no Muro de Lamentações e virar para nós e dizer, eu tenho a lei. Aí olha só, você pode virar para ele e dizer, não tem o patriarca Abraão? Tem, eu tenho a mesma fé que ele teve. A mesma fé que ele teve, Paulo disse que eu tenho. E aí ele vai dizer, isso não é muita presunção? Aí você vai dizer, não, porque a fé é dom de Deus. Ela foi dada a mim, até a fé que eu tenho, igual a que Abraão teve, foi dada a mim por Deus. Gente, veja, Deus fez tudo por você desde o início. Então por isso que Paulo está dizendo que é uma garantia. A garantia da sua salvação não está num contrato que você assina, não está nas obras e ações que você faz diariamente. Elas estão na promessa de Deus que é cumprida em Cristo. E na fé que você tem, igual a Abraão. Olha que interessante, irmão Walter. Irmão, você tem a mesma fé que Abraão teve. Fábio, eu não tenho, não, minha fé é tão ruim. Eu sei como a gente sabe. Nós sabemos que nossa fé falha, mas Paulo está dizendo aqui, essa fé que você tem que é igual a que Abraão teve, não foi você, foi Deus que lhe deu. Não vem das obras para que o homem não se glorie. Então veja, por isso que o termo garantia é citado aqui. Alguém garante a sua salvação. Se você diz, sou eu, a lei está valendo, a fé e a promessa são inúteis. Mas se você diz, essa garantia é Cristo, quem poderá intentar contra os eleitos de Deus? É Ele quem nos justifica. Então, irmão, anime-se. Deus abençoe, irmão. Você não precisa se judaizar. Você não precisa seguir rituais da antiga aliança para ser visto como um eleito de Deus. Você recebeu do próprio Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário essa filiação. Verso 17, ele continua, como está escrito, eu, Deus, não é? Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Aqui Paulo basicamente só está ajudando a desconstruir ainda mais o argumento das obras. Porque veja, se não é uma garantia, quem está garantido? Ninguém. Mas se é uma garantia, você pode sorrir, você pode ficar feliz, porque apesar de você, essa salvação é certa. Mas bem, por que então que Paulo toca nesse ponto? O que nos chama a atenção aqui é que Deus chama a existência aquilo que não existe como se existisse. Para um judeu, a gente sabe disso, para um judeu, se nós irmos para lá e dissermos, nós queremos adorar o Senhor, nós teremos que passar por alguns processos físicos. Nós, os homens, circuncisão, Kippur, orações diárias, que não é mal, né? E até o Muro de Lamentações, Torá, e aqueles rituais. Paulo aqui está ensinando para o judeu aquilo que o judeu não entendeu, mas deveria ter entendido. A circuncisão não é a que vem exterior, mas a interior. É a circuncisão do coração, Paulo está dizendo. Por isso que ele diz em Romanos 2:29, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, lei, obras, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então veja, se para um judeu nós precisaríamos passar por esse ritual, o que é que Paulo está dizendo para ele aqui? Vocês perderam o bonde andando. Isso já era. Você, judeu, mais do que os gentios que estão na graça, já deveriam saber. O quê? E aí Paulo vai com esse texto aqui. Paulo está fazendo essa analogia, gente, em Romanos 2:29, que eu li agora há pouco, por causa desse texto aqui de Ezequiel 36, que diz assim, ó: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem, obras, a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Pergunta, onde é que o homem está agindo aqui? Em lugar nenhum. Gente, mas isso aqui é Ezequiel. Esse texto que eu li é Ezequiel.
Deus está falando de como é que ele vai agir no povo dele futuro, mas o povo da época de Ezequiel, ouvindo isso, já deveria saber. Opa, então não é pelo que a gente faz, porque nunca foi. Como Paulo falou, o autor aos Hebreus, tudo era sombras. Aqui Paulo está trazendo a luz daquilo que os judeus deveriam entender. Eles já deveriam saber que o pacto eterno não seria feito mais na carne, no prepúcio, mas seria feito no espírito. Seria feito através do próprio Cristo, e a cruz marca isso visivelmente. Quando ele está morrendo na cruz, ele está dizendo para você: viu aquela promessa de Ezequiel? Ela se cumpre agora em você. E 40 dias depois, 50 dias depois, com a descida do Espírito Santo, é a ratificação da justificação. E nós vamos para a ceia, então eu vou concluir e aplicar. E quem melhor aplicando do que o próprio apóstolo na própria Escritura? Eu vou aplicar, antes de aplicar eu vou dizer o seguinte: existem inúmeras aplicações aqui. Quem leu o Dr. Martin Lloyd Jones ou conhece, sabe muito bem do que eu estou falando. Aplicação para Romanos, o homem tinha aplicação de você encher uma enciclopédia. Mas eu pretendo separar em duas partes apenas. A primeira parte da nossa aplicação para a nossa vivência diária, ok? Hoje e amanhã, e viver diariamente. Versos 18 ao 21, por favor. Olha só: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de mais de 100 anos de idade, ou 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmãos, independente de como a sua casa terrena está reagindo, como dizia nosso irmão Saulo, ele disse isso para nós, que a casa terrena dele estava se desfazendo, mas ele tinha certeza da mansão celestial dele. Aqui nós vemos a mesma coisa. Abraão já tinha passado da idade, Sara já tinha passado da idade, não tinha como. Abraão já tinha fortalecido a sua fé, porque já tinha passado o episódio com Agar, ele já tinha entendido que não era da filha da escrava, do filho da escrava, que seria a descendência chamada, e agora ele estava muito mais velho do que na época que estava com Agar. Abraão, a gente vai ver que ele murmura contra Deus algumas vezes, ele duvida de Deus algumas vezes, ele nega ser marido de Sara por medo, ou seja, ele desconfia algumas vezes, mas aqui a fé dele já está tão fortalecida, que numa situação pior ainda, dele e de Sara, a Bíblia diz que ele mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa, porque ele sabia que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele tinha prometido, independente da idade dele. E o interessante é que Abraão só viu Isaac. Ele viu Jacó, ele viu Esaú. Mas Esaú e Jacó sabiam do avô, sabiam da fé do avô e da história do avô. Então, independente, irmãos, da fraqueza, da debilidade e das dificuldades que nós vamos entrar a partir desses anos aí à frente, não sabemos, por favor, não duvide, porque aquele que você diz que crê é poderoso para fazer toda a promessa dele se cumprir, porque ela não precisa de você para isso. A promessa se cumpre apesar de nós. Então, seu papel, como eu falei, na salvação é ser salvo. E essa promessa foi feita antes da fundação do mundo. Então veja, não dependeu de nós. Então confie e não duvide do Deus que você veio adorar e do Deus que você crê. E a segunda parte vai do verso 22 ao 25. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Paulo agora fazendo a própria aplicação. Ó. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para Abraão, apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. De novo, Paulo está dizendo, as palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para Abraão,
foi escrita para você e para mim. Olha que interessante. Paulo está dizendo que essa palavra lhe foi creditado, é Maiane. Lhe foi creditado, Rafael. Lhe foi creditado, Igor, Camila. Lhe foi creditado, irmão, o que afunda navio a tiro, né? O fuzileiro naval, Sidney. Lhe foi creditado. Você não precisou pedir, lhe foi dado, lhe foi outorgado. Deus determinou, Ele olhou para você antes da fundação do mundo e disse: você é meu. Mas Fábio, eu nem tinha nascido. Leia Efésios. Antes de fundar o mundo, Deus escolheu você. Então essa garantia não vai ser tomada da mão de Deus por quem? Ele foi entregue à morte por nossos pecados, irmãos, e ressuscitado para nossa justificação. Eu vou repetir. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Eu pergunto: perdão de pecados, ele foi entregue à morte. Ah, mas eu preciso ser justificado, irmão. Ele ressuscitou. O que é que você precisa mais? Essa é a pergunta que eu tenho para nós hoje. A segunda parte da nossa aplicação. A primeira é: não duvide. Não duvide. Eu sei que às vezes é ruim, é difícil, é duro. Mesmo lá, não duvide. E a segunda: Ele já fez toda a obra. Você é pecador, sim, mas Ele já morreu por você. Ah, mas eu preciso de justificação. Ei, Ele já ressuscitou. Você não precisa de nada. Você precisa agora fazer algo: aplicar isso diariamente, pregando essa salvação, essa garantia, essa morte, essa ressurreição aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, aos seus amigos, aos seus parentes, independente do que eles vão lhe dar em troca. Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. E por isso temos a alegria de participar da mesa do Senhor, como faremos agora. Amém? Pastor Jefferson. Graças a Deus, que saudade de ouvir o pastor Fábio pregar e de ficar com o sermão dele no final.